Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Antes de tudo, vou começar logo pedindo que se inscrevam no canal, para o canal continuar debatendo aqui alguns assuntos que todo nerd, todo geek gosta bastante, né? Hoje, a nossa abordagem aqui é um dos animes mais famosos de todos os tempos, né? Um grande marco na evolução dos animes, um anime dos anos 90, o Evangelion, né? Evangelion, gente, é uma coisa interessantíssima, sinceramente. Eu costumo dizer que eu gosto basicamente de 5 séries de anime, tá? Apenas 5 séries, muito pouco mesmo. E uma delas é Evangelion. Só que Evangelion, eu tenho que dizer para vocês que eu tenho uma certa relação de amor e ódio. Evangelion, gente, é o anime mais metafísico, mais psicológico, mais introspectivo que já existiu, sinceramente. Ele aborda com tanta profundidade a alma humana e principalmente, né, os grandes dramas da adolescência, até da infância mesmo, que fica por muito... E também e vai para o outro lado também, né? Extrapola completamente a existência humana, discute religião, discute Deus, discute várias mitologias, usa demais, pelo próprio título você já vê aqui, né, Evangelion, muita informação da religião, das religiões cristãs, né, principalmente a cristã católica, né, que ele mas é tão denso, são tantas milhões, milhares, milhões, bilhões de camadas que tem Evangelion, que chega num ponto em que você simplesmente desiste de tentar entender, porque é completamente impossível se juntar assim, várias pessoas que são fãs de Evangelion, que assistiram toda a série, que assistiram aquele refazimento do final que na série não agradou, aí lançaram aquele longa-metragem The End of Evangelion, né? O fim do Evangelho, e depois os 3 ovas, né? O Evangelion 1.1, tá aqui, ó. Aqui o 1.11, né? Aqui é uma outra versão. Aqui o 2.22. E ainda existe o 3, a versão número 3, que eu não tenho uma edição deles para mostrar aqui, dele para vocês verem. Mas já coube tanta interpretação na série original, que está aqui, ó. Aqui é a série original, tá? Um DVD duplo, são 2 discos com a série original de 26 episódios, tá? Já coube, dentro dessa ideia aqui, já coube pelo menos mais outras 4 adaptações. O fim do Evangelion, que é o segundo, né, o primeiro longa-metragem, digamos assim. Depois aqui, esse daqui, o You're Not Alone, o 1.11. Depois o You Cannot Advance, ou você não pode avançar. Aqui você não está só e aqui você não pode avançar. Que é essa versão que eu também tenho aqui em DVD, tá? Mas, sinceramente, a cada nova versão, eu acho que a série fica ainda mais sem uma explicação lógica, uma explicação clara, tá? É muito demais a complexidade do Evangelho. A complexidade é tão grande que o próprio autor já deu 4 versões e ainda não chegou numa versão definitiva. Dizem que a 3.0 é a versão definitiva, mas como muitas vezes a opinião do fã é contaminada pela paixão do fã, a gente tem sempre que botar, não o pé atrás não, mas os dois pés atrás, porque é muito complexo. E é uma relação de amor e de ódio que eu pessoalmente tenho com o Evangelho, porque eu me apaixonei por Evangelho assim que eu assisti os primeiros episódios aqui da série original. Assim que eu assisti os primeiros episódios, eu já achei sensacional, tá?
Achei sensacional, uma abordagem completamente diferente, um tema, nossa, muito fantástico, muito diferente, muito exótico, usando toda aquela terminologia da religião, né? Basicamente a religião cristã, né? Vários, mas todos os elementos, né? A partir do próprio nome Evangelho, depois os Evas, depois o Adão, depois a Lilith, depois o Lilith, né? Como as pessoas preferem falar em inglês, a Lilith, e mais uma série de coisas. O Mag, né? O computador deles, lá que ele tem 3 partes, que são os nomes dos reis magos. Então é muito interessante. E outra coisa, é de uma erudição extraordinária. É fantástica a erudição do autor do Evangelho. O cara tem uma bagagem cultural universal fantástica, porque ele sai bastante do folclore japonês, ou totalmente, né? E envereda para um folclore ocidental, completamente ocidental. Agora, logicamente que os personagens têm uma abordagem muito mais ligada à cultura oriental, né? Apesar de que é quase que multicultural, porque quase tudo que os personagens apresentam são emoções de quase todo mundo, né? Algumas culturas, algumas emoções são mais fortes, outras são menos, e em outras já é ao contrário, mas de uma forma geral, Evangelion aborda muito bem as sensações humanas, os sentimentos humanos, né? E aqui nós vamos, só para contextualizar um pouquinho, nós vamos falar que o personagem principal é o menino aqui, é o Shinji Ikari, né? Que é o piloto do Evangelion, do EVA número 1, né? Antes dele existe já o piloto número 0, que é a Ayanami, né? E da Evangelion número 2, que é a Asuka Langley, Soryu, tem um nome misturado aí, e em tese, no seriado, ela não é japonesa, ela é alemã, né? E eles dois, então, seriam japoneses. E o elenco de apoio também é sensacional, sensacional. A Major Katsuragi, o pai do Ikari, o Ikari, né? Pai do Shinji também, é muito legal. Aqui tem uma visãozinha do robô, né? Da armadura do robô, etc., que o Shinji pilota, né? O EVA número 1. Aqui também uma visão legal, né? E aqui já em Blu-ray. Aqui nós temos um Blu-ray que ficou chamado de Rebuild Evangelion. You're Not Alone, né? Que você não está só, que retrata essa fase inicial, mas já numa versão 1.11. E depois a versão 2.22, que vem com muitos outros elementos, tá? Aí é que a coisa, ao invés de descomplicar, se complica. Fazendo um retrospecto, basicamente, a coisa acontece a partir da série, da série de televisão, do anime propriamente dito, que teve 26 episódios, tá? E que terminou de uma maneira um pouco abrupta. Depois do 24º episódio, a série ia muito bem, numa narrativa mais ou menos lógica, apesar de muita informação, que você tinha que ir para a internet muitas vezes pesquisar o que significava, etc. Principalmente a galera mais nova, para quem é destinado a esse filme, era um filme um anime para despertar uma curiosidade gigantesca, para pesquisar, para ler várias coisas. Sensacional nesse sentido. Acontece que os episódios 25 e 26, de acordo com a grande maioria, deixaram muitas pontas soltas. Não esclareceu quase nada do que a série vinha contando. Parecem até 2 episódios meio soltos, né? Em função disso, o autor recebeu várias reclamações dos fãs, tal, porque já tinha uma legião de fãs. Essa série foi exibida no final dos anos 90, entre 95 e 98, se eu não me engano, tá? E
teve muita reclamação, o final não ficou legal, tal. Então, para satisfazer essa demanda de um esclarecimento maior, eles lançaram esse aqui, O Fim do Evangelion, que saiu nessa versão aqui como Death and Rebirth, mas não é bem isso não, é The End of Evangelion, esse aqui é o nome correto desse pequeno OVA, tá? Mas eu nem sei se pode ser considerado OVA, porque na verdade aqui tem 2 ou 3 episódios que apenas refazem os 2 últimos episódios da série, tá? O 25 e o 26 são refeitos aqui no Fim do Evangelion, tá? Muito bem. Só que esse final, sinceramente, ainda ficou pior do que esse. Na minha opinião, esse final aqui é ruim demais. Ele é extremamente metafísico, extremamente uma coisa completamente fantasiosa e cheia de explicações rocambolescas. E os personagens, aquela coisa que eu pessoalmente não gosto, quando o próprio personagem que está envolvido ali na trama começa a explicar para o espectador o que está acontecendo. Só que ao invés de explicar, ele acaba complicando, trazendo muito mais informações e dando umas explicações completamente sem sentido, estapafúrdias. Eu às vezes até penso se não houve erro de tradução para o inglês e para o português, porque realmente esses dois episódios aqui refeitos, eles se tornaram ainda mais chatos, ruins mesmo. Então o que tinha sido de tão bom, quando chega no final, infelizmente não satisfaz a ninguém. Nem a versão original e nem O Fim do Evangelho, tá? Muito bem. Não satisfeito com isso, esse autor... Agora, uma coisa eu tenho que dizer, esse autor tem uma criatividade sem par. É uma coisa assim indescritível, a capacidade que ele tem de renovar, de recriar, de acrescentar. Tanto é que ele não parou de fazer mais isso, né? Logo depois desses 2 aqui, veio o tal Evangelion 1.11. Esse 1.11 aqui, que aqui é uma versão em Blu-ray, com muita qualidade mesmo, essa versão inclusive está disponível na internet, não é muito difícil de você conseguir não, ela vem refazendo a história original, é o que os japoneses chamam de OVA, né? É o OVA. Esse OVA aqui tenta pegar aquela história original e recontar ela para ela, como eles chamam às vezes também, eles dizem que não, isso aí é um universo paralelo, onde as coisas não aconteceram exatamente do mesmo jeito. E eu sinceramente acho que não levo a sério isso. Me parece mais um produto comercial. Você faz um outro jeitinho e tal e vende novamente o mesmo produto, tá? Então a versão 1.1 está aqui. Tal, acrescenta alguma coisa? Acrescenta. Muda alguma coisa? Muda, mas sinceramente não resolve os problemas de amarração do Evangelion, tá? É uma série extremamente cativante e que decepciona muito no final. Faz me lembrar até a série Lost, né? Que sofre desse mesmo problema, na opinião da grande maioria, inclusive a minha também, de certa forma. Apesar que eu também adoro Lost, tá? Aqui, então, logo depois saiu a versão 2.22. 2.22, que já saiu em 2007, mais ou menos, pretendendo novamente esclarecer as coisas e tal. Mas, na verdade, ela começa a contar a história bem diferente, já acrescenta personagens, elimina outros e fica muito confusa a história no final das contas. Tá? Essa aqui é uma edição especial de colecionador, é um DVD duplo com essa versão 2.22, que foi a versão, era a versão definitiva até 2000, quando ela foi lançada, que foi em... Estou tentando achar aqui, mas foi 2000 e... Ora, não vou achar aqui agora, tem sempre esse problema de olhar a data. Eu tenho sempre que pesquisar a data antes de gravar o vídeo, mas eu esqueço. Mas isso aqui é 2012, mais ou menos, alguma coisa assim, tá? Relativamente, é bem mais novo, né? É relativamente mais novo, tá? Então, lançaram esse DVD aqui, muito legal, muito bacana. Mas, já de cara, temos uma personagem nova. Uma personagem interessante? É uma personagem interessante. Mas
foge do contexto original da história, tá? A história já ganha uma abordagem bem diferente, tá? Então, e existe a versão 3.0, que é a última que saiu, já saiu em 2020, tal, e eu não tenho ela, eu não achei, né, até hoje nenhuma edição legal para comprar, mas o dia que encontrar eu vou comprar com certeza. O que eu aconselho a quem gosta de Evangelho ou quem tem vontade de conhecer ou gostar do Evangelho? Assista tudo, mas assista sem se prender a fazer uma história só. Ah, não, vou assistir a série, aí depois eu vou assistir esse daqui, o fim do Evangelho, eu vou entender isso aqui. Aí depois vai acrescentar quando eu vir o 1.11, ou então vai acrescentar mais o 2.2. Não faça isso. Não faça isso, porque isso vai causar em você a mesma decepção que eu tenho com essa quantidade de variações, de pequenas mudanças no enredo de Evangelho. Uma grande frustração, tá? Evangelho, se você for tentar entender como uma coisa só, você só vai conseguir ficar frustrado, tá? E eu digo para você o seguinte, assista cada um deles como se fosse um anime novo, tá entendendo? Diferente, com os mesmos personagens, tal, mas uma história nova, diferente, tal, e aí sim você vai curtir bastante o Evangelho. Outro detalhe que eu também tenho que citar é a trilha sonora. A trilha sonora não é uma trilha sonora adaptada como a do Cowboy Bebop, que aliás tem vídeo no nosso canal do Cowboy Bebop. É uma trilha sonora original, orquestrada basicamente, mas com a inserção de alguns temas musicais, algumas músicas, alguns rock pops ou pop rocks e tal. É uma trilha sonora também que vale a pena prestar atenção, é bem legal mesmo. E a série, se você não tentar entender Evangelho, você vai se divertir bastante. Então, conclusão de Evangelho. Assista sem tentar entender tudo. Não é possível entender tudo. Divirta-se com cada momento, porque cada momento tem muito de ação, tem muito de aventura, tem muito até de suspense, tem um suspense bom em alguns momentos, tem drama, tem muito drama, tem bastante drama, que é a relação do pai com o filho, com a mãe, etc. Tá? Muita descoberta, muitas reviravoltas, né, assassinatos e mortes, tal. Tem tudo isso aqui em Evangelho, mas não tente entender Evangelho. Até a próxima.